Cheguei cedo do trabalho naquele dia, uma daquelas raras ocasiões em que tudo no escritório terminou mais rápido do que o esperado. Normalmente eu mandaria uma mensagem para Karen quando estivesse indo para casa, mas dessa vez pensei em surpreendê-la. Entrei pela porta da frente, jogando minhas chaves na pequena mesa perto da entrada. A casa estava mais silenciosa do que o normal, o que era estranho porque Karen era uma grande fã de música alta quando estava sozinha em casa. Percebi que o carro dela estava na garagem, então ela tinha que estar em algum lugar. Quando passei pelo corredor, senti um cheiro de algo familiar, o perfume de Karen, o que eu tinha dado a ela no último Natal. Não era apenas um cheiro leve, era forte, como se ela tivesse acabado de passar. Imaginei que talvez ela estivesse lá em cima, se preparando para sair para algum lugar. Passou pela minha cabeça que talvez ela tivesse planos que não tinha mencionado, mas não era do feitio dela me deixar de fora. As escadas rangiam sob meu peso enquanto eu subia. Parei no meio do caminho, quando ouvi um som vindo do quarto. Era fraco, mas inconfundível, o murmúrio baixo de vozes. Não consegui entender o que eles estavam dizendo, mas uma voz era definitivamente a de Karen. A outra. Não tinha certeza, mas definitivamente não era alguém que eu reconhecesse. Fiquei ali por um momento, tentando juntar as peças. Ela estava em uma ligação? Talvez estivesse falando com uma amiga, ou algo assim. Mas conforme dei mais um passo para perto, as vozes ficaram mais claras. Eles não estavam apenas conversando. Havia um certo tom na conversa que não me agradou. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia me convencer a acreditar. Quando cheguei ao topo da escada, a porta do nosso quarto estava ligeiramente entreaberta. Andei em direção a ela, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Eu podia ouvir sua risada, leve e sedutora, do tipo que eu não ouvia dela há algum tempo. Então uma voz masculina, baixa e abafada, seguida de mais risadas. Empurrei a porta, e foi quando os vi. Karen estava sentada na cama vestindo nada além de seu hobby, aquele que eu já tinha visto ela usar 1000 vezes antes. Ao lado dela, um homem que eu não reconheci, sem camisa, com a mão apoiada na coxa dela. Os dois congelaram quando me viram, como servos pegos pelos faróis. A sala ficou em silêncio, pelo que pareceu uma eternidade. Os olhos de Karen estavam arregalados de choque. Seu rosto estava pálido, como se todo o sangue tivesse sido drenado dele. O cara, por outro lado, não se moveu, não disse uma palavra. Apenas me encarou como se estivesse esperando por algo, talvez uma reação. Mas eu não lhe dei nenhuma. Em vez disso, fiquei ali, observando a cena. Eu podia sentir a raiva borbulhando dentro de mim, mas a mantive sob controle. Eu não estava prestes a perder a calma, ainda não. Karen finalmente quebrou o silêncio, gaguejando algo incoerente, mas eu não escutei. Eu me virei e saí, deixando a porta escancarada atrás de mim. Eu não sabia para onde estava indo, mas precisava sair dali. Saí de casa, a porta batendo atrás de mim, e fui direto para o carro. Sentei-me no carro, tentando entender o que tinha acabado de ver. Minhas mãos ainda estavam segurando o volante, mas eu não estava indo a lugar nenhum. Eu estava muito atordoado, muito confuso, tentando juntar as peças da bagunça na minha cabeça. Então meu telefone vibrou no banco do passageiro, me tirando do transe. Era uma mensagem de texto da Karen. Ei, estou pensando que deveríamos comer algo doce no jantar hoje à noite. O que você acha? Olhei para a tela, minha mente dando cambalhotas. Doce para o jantar? Como ela podia agir como se nada estivesse errado, como se eu não a tivesse flagrado com outro homem? A casualidade da mensagem me deixou completamente desconcertado. Eu não sabia e, honestamente, eu não conseguia nem começar a adivinhar o que estava se passando na mente dela. Mas eu com certeza não ia responder. Joguei o telefone de volta, no assento sem responder. Alguns minutos se passaram e o telefone vibrou novamente, outra mensagem de Karen. Você está ocupada agora? Ocupada? A coragem dela, eu não conseguia acreditar. Ela estava agindo como se tudo estivesse normal, como se ela não tivesse sido pega em flagrante. Minha raiva explodiu de novo, mas me forcei a ficar calma. Eu não ia entrar no jogo que ela estava tentando fazer aqui. Então o telefone começou a tocar. Karen estava ligando. Deixei tocar por alguns segundos, debatendo se atendia ou deixava cair na caixa postal.
Mas eu sabia que teria que encarar isso mais cedo ou mais tarde, então peguei o telefone e atendi. Por que você está me ignorando? A voz de Karen veio pela linha, soando quase brincalhona, como se ela não tivesse ideia do que estava acontecendo. Isso me empurrou para o limite. Você está brincando comigo? Eu rebati, incapaz de manter a raiva longe da minha voz. Houve uma pausa do outro lado da linha. Do que você está falando? Ela perguntou, mas seu tom havia mudado. Havia uma pitada de confusão, ou talvez fosse medo. Eu não sabia dizer, e não me importava. Eu vi você, Karen. Eu vi você com aquele cara na nossa cama, eu disse, minhas palavras afiadas, cada uma cortando mais fundo enquanto eu falava. Houve silêncio do outro lado por alguns segundos, então ela finalmente falou, mas sua voz estava diferente agora, calma, calma demais. Do que você está falando? Eu nem cheguei em casa ainda, ela disse, como se isso fosse para esclarecer tudo. A audácia disso quase me fez rir. Eu estava lá, Karen. Entrei e vi você, respondi, minha paciência se esgotando. Outra pausa, mais longa dessa vez. Quando ela finalmente falou de novo, sua voz estava tensa, como se ela estivesse lutando para se manter firme. Você deve estar confuso. Ainda estou no trabalho. Não estou em casa desde esta manhã. Isso me deixou perplexo. O que diabos ela estava tentando fazer? Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou, sua voz tremendo um pouco. Olha, eu não sei o que você acha que viu, mas não fui eu. Você deve ter visto outra coisa. Eu podia ouvi-la tentando soar convincente, mas a dúvida já estava lá. Eu não sabia que jogo ela estava jogando, mas eu não ia deixar que ela me fizesse pensar que eu tinha imaginado a coisa toda. Eu estava parado naquela porta, olhando fixamente para ela, e não ia esquecer. Não sei o que você está tentando fazer, mas não vou comprar, eu disse, minha voz fria. Conversaremos quando você chegar em casa. Desliguei antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, jogando o telefone no assento. Eu não ia deixar que ela distorcesse isso para mim. Ela podia se fazer de inocente o quanto quisesse, mas eu sabia o que via. Dirigi por um tempo, tentando queimar a tensão no meu peito. Não precisava pensar. Eu sabia o que tinha visto, e isso era o suficiente. Mas ficar sentado naquele carro não estava me fazendo bem, então voltei para casa. O sol estava começando a se pôr no céu quando entrei na garagem. O carro de Karen ainda estava lá, mas a casa estava silenciosa quando entrei. Entrei na sala de estar, o vazio do lugar era quase zombeteiro. Não havia sinal dela e o silêncio parecia pesado, quase como se estivesse esperando por algo. Verifiquei o quarto, vazio. A cama parecia não ter sido tocada desde que eu tinha saído. Fiquei ali por um momento, observando. Os lençóis estavam bem arrumados, tudo no lugar como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia melhor. Voltei para baixo e decidi esperar. Karen tinha dito que estava no trabalho, mas eu sabia que era mentira. Não precisei esperar muito antes de ouvir a porta da frente se abrir. Karen entrou, vestida com suas roupas de trabalho habituais, parecendo tão arrumada quanto sempre. Ela congelou quando me viu parada no meio da sala de estar, seus olhos se arregalando um pouco. Você voltou, ela disse, forçando um sorriso. Eu estava prestes a ligar para você de novo. Eu não respondi, apenas a observei enquanto ela tirava os sapatos e pendurava o casaco, agindo como se nada estivesse errado. Ela se aproximou, ainda sorrindo, mas havia algo estranho nisso, muito esforço por trás disso. Não sei o que está acontecendo com você hoje, ela começou, sua voz firme. Mas eu estive no trabalho o dia todo. Não sei quem você acha que viu, mas não fui eu. Ela olhou nos meus olhos tentando vender a mentira, mas não estava pegando. Eu não disse nada, apenas deixei suas palavras pairarem no ar. Ela era boa, boa demais em se manter firme. Mas eu não ia deixar que ela distorcesse isso, não depois do que vi. Ela se aproximou, estendendo a mão para tocar meu braço. Mas eu dei um passo para trás, mantendo distância entre nós. A mão dela caiu e por uma fração de segundo eu vi algo brilhar em seus olhos, algo que ela rapidamente escondeu atrás daquela fachada calma. Estou te dizendo a verdade, ela insistiu, sua voz firme. Você deve ter visto outra pessoa, não sei quem, mas não fui eu. Eu só fiquei ali, deixando-a falar. Eu não ia discutir ou ficar em um vai e volta.
Eu sabia o que precisava fazer e não envolvia ser arrastado para sua teia de mentiras. Karen continuou falando, tentando amenizar as coisas, mas eu não estava mais ouvindo. Finalmente, ela parou, esperando que eu dissesse alguma coisa. Mas eu não tinha nada a dizer, ainda não. Virei-me e saí da sala, deixando-a ali parada, ainda tentando se agarrar a qualquer história que ela tivesse inventado. Karen apareceu cerca de 1 hora depois, bem quando eu estava sentado na sala de estar, repetindo tudo na minha cabeça. Ela entrou, vestida com suas roupas de trabalho habituais, parecendo calma como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Assim que ela me viu, seu rosto se iluminou com aquele mesmo sorriso que eu tinha visto 1000 vezes. Ela casualmente tirou os sapatos e pendurou o casaco, o tempo todo fingindo que tudo estava normal. Ela começou com as desculpas imediatamente, dizendo que tinha trabalhado o dia todo, alegando que não sabia quem eu achava que tinha visto, mas definitivamente não era ela. Ela tentou se aproximar de mim, até estendeu a mão como se quisesse diminuir a distância entre nós. Dei um passo para trás. Eu não estava interessado em jogar esse jogo, e ela sabia disso. Ela continuou falando, mantendo sua história, tentando me fazer duvidar do que eu tinha visto. Mas eu não estava comprando nada disso. Não me incomodei em discutir. Apenas me virei e fui para o andar de cima. Não ia perder tempo ouvindo mais nenhuma mentira dela. Eu já tinha visto o suficiente. Na manhã seguinte, Karen já estava acordada quando desci. Ela estava fazendo café como se fosse apenas mais um dia. Eu podia dizer que ela estava me esperando, provavelmente planejando continuar a encenação. Assim que pisei na cozinha, ela começou de novo com a mesma história da noite anterior. Ela insistiu que tinha trabalhado o dia todo ontem, dizendo que nunca saiu do escritório. Sua voz estava firme, como se ela tivesse ensaiado cada palavra. Ela até sugeriu que eu fosse até o escritório de segurança do seu local de trabalho para verificar as câmeras. Ela disse que se eu fosse, eu veria por mim mesma que ela não tinha saído da mesa o tempo todo. Foi uma atitude ousada, e ela a fez com confiança, como se não tivesse nada a esconder. Não era como se eu tivesse um plano melhor, então decidi aceitar. Não falei muito com ela, apenas assenti, peguei minhas chaves e saí de casa. Karen não tentou me impedir ou dizer mais nada, o que só aumentou minha confusão. Se ela estava mentindo, ela estava fazendo isso com um nível de convicção que era difícil de abalar. Dirigi até o escritório dela, a tensão aumentando a cada quilômetro. Era meio da manhã quando cheguei lá. O escritório de segurança ficava escondido num canto dos fundos do prédio, não era um lugar que eu jamais imaginaria visitar. Mas aqui estava eu perguntando ao cara atrás da mesa se ele poderia me mostrar as filmagens do dia anterior. O segurança não fez muitas perguntas, apenas resmungou e começou a puxar as fitas. Fiquei ali observando enquanto ele avançava rapidamente as horas de filmagem. Lá estava Karen sentada em sua mesa, digitando em seu computador, atendendo ligações, até mesmo fazendo uma pausa para o almoço no refeitório no andar de baixo. Fiquei esperando que algo acontecesse, que ela se levantasse e fosse embora, mas ela nunca o fez. O relógio na tela continuou avançando, e ela ficou na mesa o tempo todo. Quando a filmagem chegou ao fim do dia, ela ainda estava lá, arrumando suas coisas antes de sair do escritório. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela estava trabalhando o dia todo, exatamente como ela disse. Não havia como negar. Saí do escritório de segurança, minha mente girando. Se ela estava no trabalho o dia todo, então quem diabos estava em nosso quarto ontem? Dirigi de volta para casa, a coisa toda se repetindo na minha cabeça várias vezes. Quanto mais eu pensava sobre isso, menos sentido fazia. Tudo o que eu tinha visto com meus próprios olhos agora estava em questão. Quando voltei para casa, Karen estava sentada na sala de estar me esperando. Ela não disse nada a princípio, apenas olhou para mim com a mesma expressão calma que ela tinha a manhã toda. Era como se ela soubesse o que eu tinha descoberto e estivesse esperando que eu reconhecesse. Bem, ela finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Não havia nenhum traço de preocupação em sua voz, apenas uma confiança silenciosa que me enervou ainda mais. Eu não tinha uma resposta. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali parado, sentindo como se o chão tivesse sido puxado debaixo de mim.
Tudo o que pude fazer foi concordar, reconhecendo que ela estava falando a verdade, pelo menos sobre estar no trabalho. Mas isso não resolveu nada. Se ela não era a única na casa ontem, então quem era? E por que parecia tanto com ela? As perguntas estavam se acumulando, mas eu não tinha respostas. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu percebia que estava de volta à estaca zero, sem ideia alguma em que acreditar. Eu precisava clarear minha cabeça depois do que vi nas fitas de segurança. Liguei para meu irmão Mike e perguntei se ele queria tomar uma bebida. Ele não fez nenhuma pergunta, apenas me disse para encontrá-lo no nosso lugar de sempre, um pequeno bar nos limites da cidade onde costumávamos ir há anos. Quando cheguei lá, Mike já estava sentado no bar, tomando uma cerveja. Deslizei para o banco ao lado dele, e ele me deu uma olhada rápida, claramente percebendo que algo estava errado. Dia difícil, ele perguntou, deslizando uma cerveja fresca em minha direção. Você poderia dizer isso, eu respondi, tomando um longo gole. Eu não tinha certeza de onde começar, mas sabia que tinha que contar a alguém. Mike era uma das pessoas em quem eu confiava para me ajudar a descobrir isso. Eu expus tudo para ele, pegando Karen com aquele cara, ela negando, então indo até o escritório dela e vendo as imagens de segurança que mostravam que ela estava lá o dia todo. Enquanto eu falava, Mike ouvia em silêncio, seu rosto ficando mais sério a cada detalhe. Quando terminei, ele se inclinou para trás, esfregando o maxilar como se estivesse tentando juntar as peças. Cara, isso é selvagem. Você tem certeza de que a viu com aquele cara? Eu sei o que vi, eu disse firmemente. Ela estava lá, Mike. Entrei e ela estava sentada na nossa cama com ele, clara como o dia. Ele assentiu lentamente, ainda pensando sobre isso. Mas então você vê a filmagem, e ela está trabalhando o dia todo. Essa é a parte que não faz sentido. Você tem trabalhado muito ultimamente, certo? Talvez você estivesse apenas exausto, e sua mente tenha pregado peças em você. Balancei a cabeça. Pensei nisso, mas não. Isso não era um sonho, Mike. Era real, tão real quanto estar sentado aqui com você agora. Mike não pareceu convencido, mas não discutiu. Ok, então se não foi um sonho, então não sei o que te dizer, cara. Talvez não sei, talvez alguém estivesse brincando com você, mas quem se daria a todo esse trabalho? Tomei outro gole, deixando suas palavras serem absorvidas. Era frustrante não ter respostas claras. Eu queria saber, mas se algo assim acontecer de novo, não vou sair de casa. Tenho que descobrir o que realmente está acontecendo. Mike assentiu, sua expressão séria. Você não pode simplesmente ir embora se acontecer de novo. Você precisa ficar parado, chegar ao fundo disso. Mas, honestamente, espero que não chegue a esse ponto. Eu também, eu disse baixinho, o desconforto se instalando mais fundo em meu intestino. Não conversamos muito depois disso, apenas ficamos sentados ali bebendo em silêncio. Mike não empurrou mais nenhuma teoria, ou tentou me tranquilizar. Ele sabia que não havia muito que pudesse dizer que tornaria essa situação mais fácil. Quando terminamos nossas cervejas, nos despedimos e eu voltei para casa me sentindo mais perdido do que antes. O conselho de Mike para ficar parado se algo acontecesse novamente foi sólido. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto eu dirigia pelas ruas mal iluminadas no caminho de volta para casa, avistei um casal caminhando ao longo da estrada. À primeira vista, não pensei em nada sobre isso. Mas, conforme me aproximei, algo sobre o cara chamou minha atenção. Ele parecia familiar, muito familiar. Era o mesmo homem que eu tinha visto em minha casa com Karen. Meu coração batia forte no peito quando parei e pulei do carro, correndo em direção a eles. Conforme me aproximei, gritei, exigindo que parassem. O casal se virou para mim. E foi aí que percebi que a mulher não era Karen, mas sua amiga Raquel, que se parecia muito com ela. A semelhança era assustadora e me deixou perplexo por um segundo. Mas o cara, sem dúvida, era o mesmo que eu tinha visto sentado na minha cama com Karen. Eu marchei até ele, ignorando a expressão confusa de Raquel. Eu não me importei com ela naquele momento. Olhei para o cara, minha voz baixa e firme enquanto eu dizia, eu sei quem você é e sei o que você tem feito. Você estava na minha casa ontem com minha esposa. Ele começou a gaguejar, tentando negar, mas eu não estava nem aí.
Nem pense em mentir, eu rebati. Eu sei o que vi, e se você não começar a falar, eu vou chamar a polícia agora mesmo e te denunciar por invasão de propriedade. Isso chamou sua atenção. Seu rosto ficou pálido, e ele olhou nervosamente para Raquel, que agora parecia mais preocupada do que confusa. Percebendo que estava encurralado, ele finalmente contou a verdade. Ele admitiu que estava saindo com Karen e Raquel. Mas as coisas ficaram complicadas quando ele não tinha lugar para levar Raquel. Ele não queria gastar dinheiro em um quarto de hotel, então ele usou minha casa, com o conhecimento total de Karen e até mesmo sua permissão. Aparentemente, Karen tinha dado a ele uma chave, confiando nele o suficiente para deixá-lo levar Raquel até lá. Ouvir isso foi como um soco no estômago. Então Karen realmente estava me traindo. E não apenas com um cara, mas ela também o estava ajudando a trair com outra pessoa em nossa própria casa. Minha cabeça estava girando de raiva e traição, mas eu me mantive firme. Eu não ia perder a cabeça no meio da rua. Então ela está me traindo, afinal, eu disse, mais para mim do que para ele. Eu sabia que tinha que jogar com inteligência. Não tinha como deixar Karen escapar impune, mas eu precisava de provas, algo inegável. Virei-me para o cara, minha voz fria. Aqui está o que vai acontecer. Da próxima vez que você estiver planejando se encontrar com Karen, você vai me ligar primeiro. Você vai levá-la de volta para nossa casa, e eu vou te pegar de surpresa também. Se você tentar recuar ou avisá-la, eu vou garantir que vocês dois se arrependam. Vocês entenderam? Ele estava aterrorizado neste momento, assentindo rapidamente. Ele não estava disposto a arriscar me cruzar. Peguei meu telefone, e ele me deu seu número. Ele não ficou feliz com isso, mas sabia que não tinha escolha. Com isso, eu me virei e caminhei de volta para o meu carro, deixando ele e Raquel parados lá. Eu não olhei para trás. A bola estava na minha quadra agora, e eu ia ter certeza de pegar Karen no ato. Esperei aqueles poucos dias no limite, sabendo que mais cedo ou mais tarde receberia aquela ligação. Quando finalmente chegou, era fim de tarde. Eu estava no trabalho tentando me manter ocupado, mas minha mente estava em qualquer lugar, menos no escritório. O telefone vibrou na minha mesa e vi o número piscar na tela. Era ele. Ele parecia nervoso, como se soubesse que estava cruzando uma linha que não deveria. Mas ele me disse diretamente que Karen e ele tinham planejado se encontrar naquela noite. Eles estariam na minha casa por volta das 6, esperando que eu ainda estivesse no trabalho. Mantive minha voz firme, disse a ele que estaria lá e encerrei a ligação. Ele não fez nenhuma pergunta e eu não ofereci nenhuma resposta. Inventei uma desculpa para sair mais cedo do trabalho, dizendo ao meu chefe que algo urgente tinha surgido. Não era do meu feitio sair antes do fim do dia, então eu sabia que precisaria de uma boa razão. Mas eu não ia deixar essa chance passar. A viagem para casa pareceu mais longa do que o normal, cada quilômetro se arrastando enquanto eu imaginava cenários diferentes na minha cabeça. Estacionei a algumas quadras de casa, para ter certeza de que não seria visto. Fiquei sentado no carro, observando os minutos passarem no painel. Cada som lá fora me deixava tenso, mas eu permaneci focado. Pouco antes das 6, um carro parou na minha garagem. Meu coração disparou quando vi Karen saindo do lado do passageiro, o cara seguindo logo atrás dela. Eles não perderam tempo, indo direto para a porta da frente. Karen olhou ao redor, verificando se a costa estava limpa, antes de destrancar a porta e entrar. Assim que eles entraram, eu me movi rapidamente. Eu sabia que eles esperariam que eu estivesse no trabalho, então eu tinha o elemento surpresa. Eu me arrastei até a casa, ficando perto das paredes, e fui até a janela lateral. De lá, eu podia ver a sala de estar. Karen já estava no sofá. Seus sapatos chutados para fora, jaqueta pendurada no braço. Ela parecia confortável, como se já tivesse feito isso uma centena de vezes antes. O cara andava de um lado para o outro nervosamente, claramente nervoso. Eu me agachei perto da janela, observando enquanto eles conversavam. Karen parecia à vontade, rindo de algo que ele disse, enquanto ele continuava olhando ao redor, como se estivesse esperando o outro sapato cair. Eu sabia que não podia esperar muito mais. Eu queria pegá-los desprevenidos, e eu sabia exatamente como fazer isso. Andei até a porta da frente e entrei.
O som da porta se abrindo fez os dois congelarem. O sorriso de Karen desapareceu assim que ela me viu ali. Os olhos dela se arregalaram, pânico passando pelo seu rosto. O cara parecia que estava pronto para fugir, mas não se moveu. O que diabos você está fazendo aqui? Karen exigiu, tentando soar no controle. Mas eu podia ouvir o medo na voz dela. Ela estava se esforçando para entender o que estava acontecendo, mas eu não estava interessado em ouvir suas desculpas. Andei direto na direção do cara, ignorando as perguntas de Karen. Perguntei a ele há quanto tempo isso estava acontecendo, há quanto tempo ele estava entrando furtivamente na minha casa, achando que conseguiria escapar impune. Karen tentou interromper, dizendo algo sobre como eu não entendia, mas eu não estava ouvindo. Mantive meu foco nele. Ele era o elo fraco, e eu sabia que se eu pressionasse bastante, ele cederia. Ele tentou negar no começo, dizendo que não era o que parecia, mas eu não estava acreditando. Eu disse a ele que ele tinha duas escolhas, me contar a verdade ou lidar com os policiais. Deixei claro que não estava blefando. Eu o mandaria prender por invasão de propriedade e qualquer outra coisa que eu pudesse pensar se ele não começasse a falar. Isso resolveu o problema. Ele começou a contar tudo, claramente apavorado com o que poderia acontecer em seguida. Ele admitiu que estava saindo com Karen há um tempo, se esgueirando pelas minhas costas. Ele também confessou que Karen havia lhe dado uma chave da casa, confiando nele o suficiente para deixá-lo entrar e sair quando quisesse. Mas o que realmente me deixou irritada foi quando ele admitiu que Karen não era a única. Ele também estava saindo com Raquel. E quando eles não tinham mais para onde ir, eles usavam minha casa. Ele disse que não tinham a intenção de me desrespeitar, que era apenas conveniente, mas suas palavras só alimentaram minha raiva. Karen ficou sentada ali em silêncio, seu rosto pálido, enquanto ele falava. Ela sabia que não havia saída agora, nenhuma maneira de explicar isso. Ela tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada, e ela sabia disso. Não deixei Karen interromper. Ela estava claramente em choque, percebendo que tudo estava se desfazendo. Ela não tinha nada a dizer que pudesse consertar isso, e ela sabia disso. O cara tentou se defender fracamente, dizendo que não queria que as coisas saíssem tanto do controle, que era só para ser uma aventura. Mas suas desculpas só me deixaram mais irritada. Depois de tirar tudo daquele cara, eu estava acabado. A raiva tinha se acumulado a um ponto em que eu sabia que precisava agir, não apenas ficar ali e deixá-lo se contorcer. Apontei para a porta e disse a ele para sair. Ele hesitou por um momento, provavelmente tentando descobrir se eu estava falando sério. Mas deixei claro que não estava brincando. Vá se divertir com Raquel, eu disse friamente. Pelo menos ela não é casada. Ele não precisava de mais convencimento. Ele se levantou e correu para a porta. Eu observei ir, o som da porta batendo atrás dele, ecoando pela casa. Boa viagem. Com ele fora, eu me virei para Karen. Ela ainda estava sentada ali, parecendo atordoada, como se não pudesse acreditar que isso estava acontecendo. Não lhe dei chance de falar. Andei até ela, ficando de pé sobre ela enquanto ela olhava para mim, seus olhos arregalados de medo e desespero. Você está indo embora, eu disse, minha voz monótona, sem espaço para discussão. Saia de casa, agora mesmo. Ela começou a protestar, tentando me implorar. Ela disse que não tinha para onde ir, que precisávamos conversar sobre isso. Mas eu não estava interessado em ouvir nada do que ela tinha a dizer. Eu a interrompi repetindo, mais alto dessa vez. Sai, agora. Houve um momento em que ela pareceu que tentaria me empurrar de volta. Mas então ela percebeu que eu não mudaria de ideia. Seus ombros caíram sobre os pés e ela se levantou do sofá. Ela pegou sua jaqueta, movendo-se lentamente, como se esperasse que eu amolecesse se ela demorasse. Não amoleci. Fiquei ali, observando cada movimento dela, me certificando de que ela sabia que isso não era negociável. Ela tentou uma última vez, com a voz trêmula, perguntando se podia pelo menos ficar até de manhã. Eu não me mexi. Não, vá embora agora. Percebendo que não tinha escolha, ela assentiu fracamente e foi em direção à porta. Ela abriu, hesitou por um segundo, como se fosse dizer algo, mas então pensou melhor. Ela saiu e a porta se fechou atrás dela, me deixando sozinho na casa que de repente pareceu muito mais silenciosa.
Na manhã seguinte, não perdi tempo. Acordei cedo, fiz algumas ligações e no meio da manhã, estava no tribunal, entrando com o pedido de divórcio. Não havia como voltar atrás. Karen tinha feito sua escolha, e eu tinha feito a minha. A raiva não tinha ido embora. Se alguma coisa, só tinha ficado mais forte. Expulsar Karen e arquivar aqueles papéis parecia um começo, mas não era o suficiente. Eu precisava fazer algo mais, algo que deixasse uma marca. Eu queria que ela sentisse a mesma traição, a mesma dor que ela me fez passar. Mas não podia ser algo comum. Tinha que ser algo que a atingisse onde mais doía. Passei o resto do dia pensando em como fazer isso acontecer. Considerei todas as formas usuais de vingança, mas nenhuma delas parecia certa. Cortar suas finanças, falar mal dela para nossos amigos em comum, expor seu caso, essas eram coisas que ela poderia esperar. Elas machucariam, claro, mas não seriam o suficiente. Eu precisava de algo que a afetasse, algo que permanecesse por muito tempo depois que o divórcio fosse finalizado. E então me ocorreu. Karen sempre foi obcecada com as aparências, como ela parecia, como nossa vida parecia para os outros, como tudo parecia perfeito do lado de fora. Ela sempre foi meticulosa em manter essa imagem, não importa o que realmente estivesse acontecendo a portas fechadas. Esse era seu ponto fraco, seu calcanhar de Aquiles. Se eu pudesse destruir essa ilusão, isso a devastaria. Comecei a planejar. Eu sabia que precisava ter cuidado para garantir que tudo fosse feito corretamente. A última coisa que eu queria era que isso saísse pela culatra. Tinha que ser preciso, deliberado e, mais importante, tinha que ser público. Karen prosperou nas mídias sociais, Facebook, Instagram, qualquer que fosse a plataforma mais recente. Ela estava lá, curando cada post para apresentar a vida perfeita. Decidi que era ali que eu atacaria. Passei os próximos dias reunindo tudo o que pude encontrar, textos, fotos, qualquer coisa que pintasse o verdadeiro quadro do que nosso casamento havia se tornado. Eu sabia onde Karen guardava seu telefone antigo, o que ela usava antes de atualizar. Ela nunca se preocupou em limpá-lo, então eu tinha acesso a anos de mensagens, fotos e até mesmo contas antigas de mídia social que ela não usava mais. Eu encontrei o suficiente para pintar um quadro vívido de seus casos, suas mentiras e todos os pequenos detalhes que ela tentou tanto esconder. Mas isso foi só o começo. Comecei a elaborar uma narrativa, uma que expusesse tudo abertamente. Criei uma nova conta de mídia social, uma que parecia qualquer outra conta pessoal normal. Eu me certifiquei de que não fosse rastreável, usando um nome falso e todas as precauções necessárias para mantê-lo anônimo. Então comecei a postar. Começou devagar, algumas mensagens enigmáticas, algumas fotos que apenas sugeriam o que estava por vir. Eu sabia que Karen e seus amigos iriam notar. Eles iriam se perguntar a quem pertencia essa conta, o que essas postagens significavam, e conforme eles especulavam, eu estaria construindo em direção à grande revelação. A cada dia eu adicionava mais. Fotos antigas de Karen e eu, textos entre ela e aquele cara, trechos de conversas que ela teve com Raquel e outros. Eu sabia exatamente como apresentar isso. Como fazer parecer um quebra-cabeça que precisava ser resolvido. Eu sabia que os amigos de Karen começariam a conectar os pontos, e logo eles perceberiam sobre quem eram as postagens. A peça final foi um vídeo. Eu tinha juntado tudo a partir de vários clipes que encontrei no telefone antigo dela, trechos dela falando com seus amantes, momentos em que ela pensou que estava segura, em que ela não precisava fazer sua atuação perfeita. Não era explícito, mas era condenatório. Mostrava a verdadeira Karen. Aquela que mentiu, trapaceou e traiu as pessoas mais próximas a ela. Eu me certifiquei de que estava editado corretamente. Com uma narração, eu me gravei, explicando tudo, expondo cada segredo sujo que ela tentou esconder. Esperei até que a conta tivesse ganhado atenção suficiente. As pessoas já estavam falando sobre isso, tentando descobrir quem estava por trás disso, quem era o alvo. Então, em uma sexta-feira à noite, quando eu sabia que Karen estaria com amigos, postei o vídeo. Eu me certifiquei de que ele fosse ao vivo em todas as plataformas que ela usava, marcando ela, seus amigos e até mesmo alguns de seus colegas. Imaginei o telefone dela acendendo com notificações enquanto ela estava sentada ali, cercada pelas pessoas que achavam que a conheciam.
Imaginei a expressão em seus rostos enquanto assistiam ao vídeo, percebendo que tipo de pessoa ela realmente era. Eu sabia que isso se espalharia como um incêndio, que até o fim da noite, todos em seu círculo social teriam visto. Passei aquela noite sozinho em casa, esperando a reação. Eu sabia que Karen tentaria entrar em contato comigo, gritar comigo, implorar para que eu o desligasse, mas eu não me importei. Desliguei meu telefone, desconectei o telefone fixo e apenas esperei, imaginando o caos que eu havia desencadeado. Na manhã seguinte, liguei meu telefone novamente. Havia dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto, correios de voz, tudo de Karen. Não me incomodei em ouvi-los, não precisava. Eu podia adivinhar exatamente o que ela estava dizendo, mas nada disso importava. O dano estava feito. Eu chequei a conta que eu tinha criado. O vídeo tinha sido compartilhado centenas de vezes, os comentários estavam se acumulando, e as pessoas estavam destruindo-a. Não havia como consertar tudo. Eu sabia que ela nunca se recuperaria disso. Ela poderia tentar, mas as pessoas ao redor dela nunca mais a viriam da mesma forma. À tarde, Karen apareceu na casa. Ela bateu na porta, gritando para eu deixá-la entrar, exigindo saber por que eu tinha feito isso. Eu a observei da janela, calmo e distante, sabendo que finalmente havia me vingado. Depois de um tempo, ela desistiu e foi embora, e eu senti uma estranha sensação de satisfação. Eu havia tirado tudo dela, a vida que ela havia cuidadosamente criado, as mentiras que ela havia contado, as pessoas que ela havia manipulado. Estava tudo exposto para o mundo ver, e não havia como ela escapar. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, senti que estava no controle novamente. O divórcio ocorreu sem problemas. Karen não contestou. Ela não tinha energia ou vontade de lutar depois do que eu tinha feito. Nós dividimos os bens, e eu a deixei ficar com mais do que merecia. Eu não precisava do dinheiro ou da casa. Eu já tinha pegado o que eu queria, a reputação dela, a imagem dela, toda a fachada dela. No fim, eu me mudei da casa, deixando-a para trás, junto com todas as memórias. Comecei do zero, em um lugar novo, com uma lousa limpa. Karen, por outro lado, foi deixada para juntar os pedaços da vida que eu tinha destruído. Não olhei para trás. Eu não precisava. Eu sabia que tinha vencido, e isso era o suficiente. Meses depois, ouvi através de boatos que Karen tinha se mudado, tentando recomeçar em algum lugar novo, onde as pessoas não conheciam sua história. Mas eu também sabia que não importava para onde ela fosse, ela nunca escaparia do que eu tinha feito. Seu passado sempre a seguiria, e ela sempre estaria olhando por cima do ombro, imaginando se outra pessoa poderia desenterrar a verdade. Quanto a mim, segui em frente. A vingança tinha sido doce, mas não deixei que ela me definisse. Eu tinha feito o que precisava fazer, e agora era hora de viver minha vida nos meus próprios termos, sem o peso da traição pairando sobre mim. E nos momentos de silêncio, quando eu pensava em tudo o que tinha acontecido, eu sentia uma sensação de paz, sabendo que eu tinha assumido o controle da minha vida de uma forma que ninguém jamais poderia tirar de mim. A vida no tranquilo interior do Arkansas era exatamente o que eu precisava. Depois de tudo com Karen, eu tinha feito as malas e deixado a cidade para trás, me estabelecendo em uma pequena casa de campo de propriedade do meu tio. Ele estava ficando velho, e precisava de alguém por perto para ajudá-lo com as coisas do dia a dia. Então foi um bom arranjo. O lugar era simples mas confortável, cercado por campos e bosques, o tipo de paz que eu não tinha percebido que estava perdendo até chegar aqui. Pensei que toda a confusão com Karen finalmente tinha acabado. O divórcio tinha acontecido, e eu tinha cortado laços com tudo e todos daquele capítulo da minha vida. Eu estava finalmente começando a me sentir eu mesma novamente, aproveitando o ar puro, as longas caminhadas e as noites tranquilas, onde os únicos sons eram os grilos e a coruja ocasional. Mas cerca de um mês atrás, recebi uma ligação que eu nunca esperava. O nome de Raquel apareceu na tela do meu telefone, e levei um segundo para lembrar quem ela era. Eu não tinha salvo o número dela, mas imaginei que ela devia ter salvo o meu quando todos nós fingíamos ser um grande grupo feliz de amigos, planejando surpresas para os aniversários de Karen e outros eventos sem sentido. Eu quase não atendi, mas a curiosidade levou a melhor. Quando atendi, a voz de Raquel estava trêmula, nada parecida com a mulher confiante de que eu me lembrava.
Ela não perdeu tempo com gentilezas, indo direto ao motivo da ligação. Aparentemente, ela e Karen ainda estavam saindo com aquele cara, o mesmo que eu tinha flagrado em casa. Não que eles estivessem namorando, era só sobre sexo. E então aconteceu algo que nenhum dos dois havia planejado. Raquel explicou que durante uma das sessões, a camisinha tinha estourado. Karen não tinha pensado muito nisso na época, mas agora, alguns meses depois, ela estava grávida. Não apenas grávida, mas com 3 meses de gestação, e descobriu-se que ela estava esperando gêmeos. Eu me recostei na cadeira, deixando a notícia assimilar. Não era que eu sentisse pena de Karen. Eu já tinha lavado minhas mãos dela e de seus problemas, mas a ironia de tudo isso era demais. Ela tinha sido tão cuidadosa em manter sua imagem perfeita, e agora aqui estava ela, grávida de gêmeos de um cara que era para ser apenas um caso. Raquel continuou dizendo que assim que descobriram, o cara tinha desaparecido. Ele não estava atendendo o telefone, não tinha ido aos seus lugares habituais, e nem ela nem Karen conseguiam entrar em contato com ele. Ele simplesmente sumiu, deixando Karen para lidar com a bagunça sozinha. Ela não estava pedindo dinheiro, Raquel disse, ou que eu aceitasse Karen de volta. Ela sabia que o navio tinha partido. Mas ela estava pedindo minha ajuda para encontrar esse cara, para pelo menos responsabilizá-lo pelo que ele tinha feito. Enquanto ela falava, eu podia ouvir o desespero em sua voz. Ela não estava apenas ligando para Karen. Ela estava ligando porque não sabia mais o que fazer. Eu escutei, deixando-a desabafar. E quando ela terminou, respirei fundo e disse não. Disse a ela que estava feliz onde estava, que o ar estava fresco, o clima estava bom e que não tinha intenção de estragar tudo com memórias do passado. Desliguei antes que ela tentasse me convencer do contrário. Alguns dias depois, eu estava em uma das minhas caminhadas habituais, apreciando a paisagem, quando um carro parou ao meu lado na estrada. Olhei e reconheci o motorista, o pai de Karen. Ele e eu nunca nos demos muito bem. Ele era o tipo de homem que sempre achava que sabia mais do que todo mundo, e nós tínhamos batido de frente mais do que algumas vezes. Vê-lo aqui era a última coisa que eu esperava. Karen saiu do lado do passageiro, e eu quase não a reconheci. Ela não estava usando sua maquiagem habitual, e suas roupas brilhantes e chamativas tinham sido substituídas por algo mais discreto. Sua barriga ainda não era tão perceptível, mas eu podia dizer que ela estava tentando escondê-la. Por um momento, fiquei ali parado, observando-a. Era estranho vê-la assim, tão diferente da mulher que eu conhecia há anos. Ela andou até mim, com os olhos suplicantes, e eu sabia que ela estava prestes a começar seu discurso. O pai dela ficou no carro, sem se incomodar em sair. Nunca fomos próximos, e não fiquei surpreso que ele não quisesse entrar. Não disse nada enquanto Karen me seguiu de volta para casa. Abri a porta e a deixei entrar. Meu tio estava na sala lendo o jornal e olhou para cima quando entramos. Ele reconheceu Karen imediatamente e sorriu, sempre a pessoa gentil da família. Ele a cumprimentou calorosamente, mas Karen só conseguiu dar um sorriso fraco em troca. Sentamos na cozinha, e Karen começou a falar. Ela repetiu muito do que Raquel já tinha me contado, preenchendo os detalhes sobre como o cara tinha desaparecido, e como ela não tinha ideia do que fazer agora. Ela não estava apenas pedindo ajuda, ela estava praticamente implorando por ela, dizendo que não sabia mais para onde recorrer. Ela me pediu para ajudar a encontrar o cara, para rastreá-lo e fazê-lo assumir a responsabilidade. Eu a escutei, deixei que ela dissesse tudo o que precisava dizer, mas minha mente já estava decidida. Quando ela terminou, eu simplesmente olhei para ela e disse não. Ela piscou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Ela tentou novamente, sua voz vacilante, enquanto ela dizia que eu era a única que poderia ajudar. Que eu conhecia pessoas que poderiam encontrá-lo. Mas eu a interrompi. Eu disse a ela novamente não. Os olhos de Karen se encheram de lágrimas, mas eu não me mexi. Ela tentou mais algumas vezes, cada vez mais desesperada que a anterior, mas minha resposta não mudou. Eu não ia me envolver nisso, eu tinha seguido em frente, e não ia deixar que ela me arrastasse de volta para o caos que ela tinha criado. Finalmente, ela percebeu que eu não mudaria de ideia. Ela se levantou da mesa, enxugando os olhos, e eu a segui até a porta. Quando ela saiu, segurei a porta aberta e olhei para ela uma última vez.
Boa sorte, Karen, eu disse, minha voz calma. Espero que você encontre felicidade com seus filhos. Ela não disse nada, apenas assentiu e voltou para o carro. Eu a vi entrar e seu pai ir embora. Fiquei ali por um momento, observando a poeira baixar na estrada, então fechei a porta atrás de mim. No mês que se seguiu, nunca mais ouvi falar de Karen ou Raquel. Imaginei que eles estavam lidando com a bagunça deles de qualquer maneira que pudessem. Eu sabia que Karen teria seus filhos em cerca de 5 meses, mas isso não mudou nada para mim. Mesmo que por algum milagre eu encontrasse em mim mesmo a capacidade de perdoá-la, eu não voltaria atrás. Os filhos que ela estava tendo não eram meus, e eles sempre seriam estranhos para mim. Essa não era a vida que eu queria. O silêncio, a simplicidade, a serenidade. Era tudo o que eu precisava. Ultimamente, tenho pensado em reformar a casa, torná-la mais um lar. Talvez até encontrar alguém, uma namorada dedicada, por exemplo, que pudesse ajudar a cuidar do meu tio e compartilhar essa vida comigo. Não havia pressa. Eu tinha todo o tempo do mundo. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava contente.